Estava com saudade aqui de participar e fazer mais uma vez no podcast. Então, estamos aqui reativando o podcast da ForPump, o Pumpcast, agora com a nova cara, com a Academia ForPump Health. E vamos ter um hoster muito especial, que vai ser o Dr. Tiago. Se você não me conhece, meu nome é Aldo Ramalho, sou atleta e empresário do grupo ForPump, que antes começamos apenas com a loja de suplementos, e hoje somos loja de suplementos, academia e consultoria esportiva. Então, vocês são muito bem-vindos para aprender conosco tudo sobre esse ramo fitness, né? E o nosso tema de hoje é sobre peptídeos. Tá uma onda muito grande do mercado que começou a partir da tirzepatida, Ozempic, retradutida, e nada mais justo do que uma pessoa especialista no assunto que entende e também vive na área, que é o Dr. Tiago. Dr. Tiago, se apresente para a galera. Aldo, primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação grande estar participando com você desse podcast. Sou Tiago, cirurgião e médico do esporte, me formei em 2008 e após formação em cirurgia geral e pediátrica, iniciei a formação em medicina do esporte, o que me está dando um prazer imenso, porque eu sempre gostei de praticar atividade física, sempre fui da área e após a homologação com um certo tempo da especialização aqui no Brasil, ficou bem mais interessante a gente atuar dessa forma e é um dia de aprendizado imenso, que eu vou estar aqui até com um profissional da área e também passar conhecimento para vocês. Perfeito. Nesse mundo de peptídeos, que é o nosso assunto hoje, a gente tem muito sobre teoria e prática, porque como é algo muito novo, a gente não sabe exatamente o que fazer, como usar. Então esse bate-papo vai ser muito legal, porque você como médico vai conseguir passar um relato muito de tipo, teoria, estudo, e aqui é o ratinho de laboratório, muita parte prática do que a gente consegue ver no esporte, tipo, o que eu consigo usar para melhorar a minha performance, o que é seguro, o que não é, o que é falácia, porque como é algo muito novo, o pessoal quer ganhar dinheiro em cima, né? Uhum. Então você vê muito sobre, vou trazer do Paraguai o famoso TG, ou a canetinha da reta, e muitas vezes é algo falsificado, ou que é subdosado, ou a pessoa não sabe como usar. Então, como é algo muito novo, precisa de informação, né? Por isso que a gente também está aqui para falar sobre isso. Então, antes de começar, né? A gente estava falando sobre o Sloop. A gente já pode começar a falar sobre ele. Que eu estou começando a usar essa semana, né? O Sloop. Doutor, o que você já leu? E passa um resumo geral para a galera do que você já viu de estudo sobre o Sloop. O Sloop ele foi desenvolvido para tratar superobesos. Ele é um acelerador metabólico, onde ele mimetiza um exercício cardiorrespiratório. Como assim? Ele foi criado para pessoas que não conseguiam nem se movimentar direito. Então, como é que você vai pegar um obeso extremo e pode colocar ele numa esteira? Sim. A gente vai ter esse problema. Então, desenvolveram medicação onde eu dou um remédio para o paciente, ele tem um metabolismo dele acelerado, perde peso, e aí, a partir do momento que ele consegue ter uma melhor mobilidade, ele começa a se mexer e começa, de forma ativa, a fazer parte da terapia de emagrecimento. Essa foi a ideia do Sloop. Com essa resposta de emagrecimento, foi trazido para o esporte, como a grande maioria das medicações que hoje é utilizada, inclusive os esteroides. Foram desenvolvidos com uma necessidade terapêutica, viu-se o resultado junto à construção de massa muscular e levou para essa área. Todo bodybuilder, todo atleta de alta performance vai pegar um medicamento que foi feito para uma coisa específica, vai ver, eu vou testar isso aqui em casa, se funcionar, vou usar no meu esporte. Então tem muito isso. E não é errado, entre aspas, né? Se a gente está buscando alta performance, a gente vai buscar algo que literalmente melhore a nossa performance em detrimento da saúde. Isso é o esporte. Mas aí entra o médico para fazer com que tenha um balanço, né? O quanto eu vou ter de performance em detrimento do esporte. E a questão do Sloop é algo tipo assim, é literalmente a pílula mágica que todo mundo quer. Só que a gente tem vários problemas de tipo assim, achar uma matéria-prima
legal do Sloop e que como posso dizer, não traga malefício para a saúde. Então, assim, relato de atleta. Posso dizer, pessoal, com 100% de certeza que 99% dos Sloops que tem no mercado é falso. Porque a matéria-prima só vem de um canto específico da Tailândia, só tem um cara no Brasil que traz, é um absurdo de caro, mas assim, eu resolvi investir para testar e assim, é algo fantástico. Na literatura, o que é que a gente tem a dizer sobre o Sloop? O Sloop, como você falou, ainda está começando em relação ao emagrecimento. A gente tem medicamentos que já existem há um tempo, Ozempic, a própria tirzepatida, que é o Mounjaro. O Sloop, ele foi uma alternativa para pessoas que têm uma situação específica, como eu falei, esses superobesos. Porque o ideal do emagrecimento é você trabalhar o emagrecimento junto com mobilidade, para você manter massa muscular. Uhum. E nesses pacientes que era impossível, foi a opção criada. Agora, como você falou, é um grupo muito pequeno. E o acesso à matéria-prima da medicação também é um acesso muito restrito. Então, torna o medicamento muito caro, mas o resultado é absurdo. Exatamente. É fácil, inclusive, a gente ver pessoas que até perdem um pouquinho o ponto, emagrecem até mais do que precisava. E torna a medicação cara, porque pelo resultado ser muito bom e o acesso ser muito restrito, dificulta o acesso financeiro. Exatamente. E a procura está sendo absurda. Meu relato agora de uso, eu estou usando desde terça, então faz literalmente 2 dias, eu perdi 2 quilos. E assim, não mudei nada no meu planejamento alimentar, usando uma dose bem baixa. Como a gente pode jogar bem aberto aqui, são 20 miligramas por cápsula. Já passando o relato de atleta, as versões injetáveis não são eficientes, não é uma matéria-prima, digamos, boa. Uhum. Então, essa versão ela está sendo legal. E assim, o que é que eu senti? É uma coisa que eu estava até conversando com alguns outros atletas da área. O Sloop, ele não é um estimulador adrenérgico. Então, ele não vai mexer no seu BPM, não vai mexer com aquela sensação de euforia. Ele vai ser um mimético do exercício, é como se ele pulasse a fase tipo aceleração, etc., e fosse somente para adaptação metabólica. Isso é o que a gente percebe nos trabalhos científicos. O que está sendo relatado é que você tem um aumento do metabolismo, mas não necessariamente acompanhado de um aumento da frequência cardíaca, pressão arterial. Então, esse efeito adrenérgico que você falou, que é exatamente isso, aumentar a frequência cardíaca, a palpitação, essa sensação de euforia, não é tão percebido em quem está utilizando, não. Mesmo nas doses mais altas. Porque já existem pessoas que usam até mais de 20 miligramas, dependendo da massa corporal. Assim, eu tenho outros atletas, né, que eu conheço que chegaram ao mesmo produto, o verídico, a usar 120 miligramas dia. O pessoal que usou essa dosagem perdeu 6 quilos da noite pro dia. Perde rápido. Perde bem rápido. E aí a questão do que o Thiago falou, de perder a mão. Esses 6 quilos, muito é água. Mas como é uma perda muito abrupta, você vai acabar perdendo massa muscular também. Então, é saber dosar a quantidade certa. Eu estou indo devagarzinho. Como eu vi que o efeito realmente é muito rápido. Então, por exemplo, hoje eu treinei perna, tive hipoglicemia. E quando eu fui aferir minha pressão, deu 11/6. Eu nunca tive essa pressão na minha vida. Isso treinando. Então, assim, é algo realmente que puxa muito do físico. E cabe também ao profissional que está acompanhando o atleta, ele saber isso e saber lidar, tipo assim, o cara está usando Sloop. Vamos manejar a dosagem para que não passe do ponto, para ele não perder massa. Ou, literalmente, eu aumente o aporte calórico para que ele consiga ter mais performance. Porque o Sloop, até onde eu vi também, ele faz pliogênese mitocondrial. Ou seja, aumenta o número de mitocôndrias a curto e médio prazo. Então, isso faz com que esse metabolismo seja mais acelerado, aumenta a taxa metabólica basal, melhora a sensibilidade à insulina. Então, vai fazer com que o alimento que eu coma, eu consiga absorver mais e melhor. Então, por que não aumentar também o aporte calórico para eu ter mais performance no meu treino? De maneira geral, os medicamentos que trabalham com perda de peso, eles melhoram a sensibilidade à insulina. Existem formas de fazer isso. Só a perda de peso em si já vai fazer isso, já vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. No caso do Sloop, ele aumenta a quantidade de mitocôndrias e ele também aumenta a ação das mitocôndrias em relação à construção metabólica, ou seja, gerar mais energia. E boa parte dos atletas, quando usam em jejum. Sim, pronto, eu usei em jejum. Pois é, então assim, aumenta sim essa chance, esse risco de você ter as hipoglicemias, mas tem um porém. Você pode fazer ajustes, como você está fazendo, na dieta.
Inclusive, alguns atletas e pacientes usam o Sloop e não fazem tantas alterações na dieta. Não faz aquela retirada tão abrupta de carbo, nada desse tipo. Às e vezes ainda tem assim, até que modificar, botar mais carbo e menos proteína para que tenha essa sensibilidade à insulina. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu bato muito martelo nas redes sociais sobre melhorar a sensibilidade à insulina. Só que eu ainda sinto um pouco de resistência do público geral, principalmente do público leigo, em entender o que é sensibilidade à insulina, o que é melhorar a sensibilidade à insulina e como na prática isso vai mudar a minha vida. Você consegue dar um geral? Insulina é um hormônio que seu corpo produz que vai tirar o açúcar que está no sangue e ele vai jogar para algum lugar. Ou vai jogar para o teu músculo, ou para o teu fígado, ou para a tua gordura. Especialmente essa gordura visceral, que é essa gordura abdominal que está mais associada a diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto. Quando eu tenho uma dieta muito rica em açúcar, por exemplo, eu também vou ter picos de insulina. E essa combinação é que faz com que você comece a acumular essa gordura, principalmente no abdômen. Porque assim, a insulina não quer saber para onde ela vai jogar o açúcar. Ela só quer tirar o açúcar do sangue. Sim. A ação dela é essa, baixar a glicemia. Se você faz musculação e você tem um metabolismo muscular bom, vai puxar para o teu músculo. Se não tiver, você vai acumular na forma de gordura, principalmente no abdômen. Então, e aumenta a tua inflamação crônica. Então, resumindo, se a pessoa tem uma péssima sensibilidade à insulina, a tendência é que o que ela come seja armazenado. Exatamente. E se ela tiver uma sensibilidade à insulina otimizada, o que ela come vai ser usado como energia para o seu músculo. Isso. E isso é bom porque existem alguns trabalhos, bons trabalhos, mostrando que quando você tem uma deficiência à sensibilidade à insulina, ou seja, você tem uma resistência insulínica, você também tem maiores índices de demência. Isso é verdade. Sim. Então, assim, a insulina está associado... A gente achava que era só o açúcar elevado no sangue. A gente sabe que é o açúcar junto com a insulina. Inclusive, em janeiro foi lançado um trabalho excelente. Um paper que mostrava que o colesterol não é nem o principal vilão na formação dos trombos. É a insulina. Porque você tem a lesão do endotélio, que é aquela camada mais íntima, que está mais próxima do sangue. Para a partir daí, você gerar o trombo vascular. Essa lesão do endotélio não é causada pelo colesterol alto, é causada pela insulina alta junto com a glicemia alta. E para você ver o quanto é propagado, tipo assim, hoje, se você for ver o medo da população, o pessoal tem muito mais medo de um colesterol alto do que ter uma glicemia elevada. Uhum. E até se padronizou, tipo assim, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem a glicemia alta, normal. Agora não, o pessoal tem colesterol alto, vai ter trombo, vai ter que fazer um cateterismo, então o medo é muito maior do colesterol. E a gente sabe, o senhor bem falou, que é muito mais importante, digamos assim, você cuidar mais da sensibilidade à insulina. Perfeito. E o principal fator de risco é o diabetes. Você vê que o diabetes, só por ter diabetes, independente de estar controlado ou não, se é tipo 1 ou tipo 2, já é um fator altíssimo para doença cardiovascular. Então, o que a gente está percebendo é isso. É que, lógico, você tem que acompanhar seu colesterol e deixar nas taxas normais. Esse é o que é ideal para todo mundo. Mas o principal cuidado dessas medicações e da gente em relação cuidar também da glicemia junto com esses picos de insulina. Porque, como eu falei, essa combinação é que inflama o corpo. E essa inflamação crônica, mesmo que de baixo grau, é que tende a trazer problemas que hoje a gente está descobrindo que a gente achava que nem tinha associação, como os problemas demenciais. Legal. E uma coisa que a gente pode também relacionar é sobre a evolução dos análogos de GLP-1 e a relação com a sensibilidade à insulina. Então, a gente tem os análogos de GLP-1 da primeira classe, que seria o Ozempic, né? Aí, quando mudou para a tirzepatida da segunda classe, ela já tem um efeito de sensibilidade à insulina maior. E a de terceira classe, que é a retradutida, assim, é fantástico. O efeito na sensibilidade à insulina é muito maior. Então, vamos fazer um comparativo aqui para a galera de casa entender o que mudou das 3 fases e como essa sensibilidade à insulina age diferente em cada molécula no nosso corpo. O que mudou foi a forma de ação da medicação. A gente tem receptores que inibem o apetite. GLP-1, GIP. E esses receptores, com o desenvolvimento dessas medicações, eu vou ativando cada vez mais receptores. No caso, hoje o mais utilizado é ainda a tirzepatida, que é o Mounjaro. Depois, não é que o Ozempic seja ruim, pelo contrário, o Ozempic é uma excelente medicação, mas o Mounjaro se posiciona melhor.
Com o Mounjaro, a gente conseguiu ter uma perda de peso parecida com a da cirurgia bariátrica. Foi a primeira medicação que começou a bater igual a cirurgia bariátrica. Com a retatrutida já está menor ainda. A perda de peso já está melhor em relação à cirurgia bariátrica. E a taxa de reganho é menor? Muito menor. Porque você perde sem tanta perda de massa muscular. Você perde peso com manutenção de massa muscular. E aí que está o X da questão em relação a essa medicação. Porque ele também estimula a manutenção da glicemia normal. Ele estimula o receptor de glucagon. E o glucagon, ao contrário da insulina, ela mantém as taxas de açúcar no sangue normais. Então, como você não tem essas quedas de glicemia, você não puxa energia da musculatura, porque o teu corpo ele vai puxar energia de algum lugar para funcionar. Ou vai ser da gordura, ou vai ser do açúcar, ou vai ser da proteína. Sim. Então, primeiro você diz, ou é mais, dependendo do tecido, ele vai preferir algum tipo de fonte de energia. O glicogênio hepático, o glicogênio muscular, isso. Enfim. Mas, de maneira geral, quando você faz um déficit calórico, que é o que essas medicações fazem, ou seja, elas inibem o apetite, você come menos e começa a perder peso. Mas o teu organismo precisa de energia. Sim. Então, ela começa a tirar essa energia da gordura que está armazenada em você começa a emagrecer, e também dos músculos, caso você não tenha uma glicemia sanguínea normal. A retatrutida faz exatamente isso. Ela mantém a tua glicemia e você não perde massa muscular. E é um jogo excelente, porque com isso você mantém o metabolismo. Aí, como você falou, o reganho de peso é bem menor. É isso que o pessoal ainda não entendeu. Como teve um boom muito grande da tirzepatida, o pessoal e as blogueiras, né, viram, efeito TG, Mounjaro, muito na moda. Então, o boom das canetas emagrecedoras foi com a tirzepatida. Só que a maioria das pessoas está começando a mudar isso agora. Mas a maioria das pessoas ainda não entende que a retradutida é evolução, que literalmente vai fazer com que você tenha uma adesão maior. E assim, eu vou dar o exemplo da minha sogra. Ela usou tirzepatida, perdeu apenas 3, 4 quilos, porque a resistência à insulina dela era muito grande, o metabolismo muito desacelerado e não fazia atividade física. Jogou a retradutida, melhorou a sensibilidade à insulina, o metabolismo acelerou. Já vai em 23 quilos. Olha aí. E o que os trabalhos têm mostrado? Que essa manutenção da massa muscular é suficiente para você conseguir uma melhor captação da glicose que estava no sangue. Então, você mantém metabolismo. Na verdade, você, por vezes, até consegue aumentar o teu metabolismo. Existem alguns trabalhos, lógico, que com um número de participantes pequeno, que mostra até ganho de massa muscular, mesmo no processo de emagrecimento. Depende, que não é uma coisa normal. Depende também da adesão da pessoa, se ela está treinando bem. Se ela, por exemplo, o caso da minha sogra, ela não treinava. Começou a usar a retradutida, perdeu uma quantidade legal de peso, começou a treinar. Então, ela tá na questão de, tipo assim, o do meu peso na balança não tá mudando. Claro, você tá ganhando massa magra, você não treinava, mas visivelmente o rosto mais fino, o braço mais enxutozinho. Então, a grande questão é que, por exemplo, a termos comparativos, o pessoal que usa TG se sente abatido, morto, não quer levantar da cama. Já a retradutida, por ter essa manutenção da taxa metabólica basal ou aumento, você se sente mais energizado, consegue performar melhor no trabalho, na academia, na atividade física. Isso vai fazer com que, em alguns casos especificamente, você ganhe massa muscular e você consiga ter tanto uma perda de gordura maior e mais constante, quanto maior a adesão e uma taxa de reganho menor quando você tirar a medicação. Você falou uma coisa interessante. O que os trabalhos têm relatado é que a aceleração o acréscimo da dose da tirzepatida é muito comum. Sim. Você começa com a dose baixa, 2,5, depois vai para 5 miligramas, daqui a pouco você está com 7,5, 10. E é normal nessas medicações que trabalham emagrecimento. O que está se percebendo com a retatrutida é que essa evolução de progressão de dose é mais lenta. Isso. Com manutenção do emagrecimento. E quando a gente fala de manutenção de emagrecimento, eu não estou querendo só dizer perder peso. Estou querendo dizer perder gordura. Porque são coisas diferentes, tá, pessoal? Porque você pode perder peso perdendo gordura e massa muscular, e você pode perder peso perdendo gordura com manutenção da massa muscular, que é o que a retatrutida oferece de melhor em relação a essas outras medicações. Porque como a gente já comentou, a ideia é você ter manutenção do metabolismo. Mas tem um porém nisso tudo. Você disse que aquela questão de se sentir com mais energia para o dia a dia, a gente percebe que em doses mais altas da tirzepatida, que é o Mounjaro,
a gente percebe que dose de 7,5, 10 miligramas, os pacientes às vezes têm uma que a gente chama de anedonia, aquela sensação de tanto faz. Se tem que fazer, tanto faz. Se tiver de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se não tiver, também tá do mesmo jeito, eles ficam mais apáticos, digamos assim. Isso é um relato comum em pessoas que fazem doses mais altas do Mounjaro. E já o pessoal que usa uma dosagem mais alta da retradutida acaba sendo ao inverso. Eu vou passar um pouco da minha experiência com a retradutida, eu estou usando desde dezembro. Em dezembro eu comecei com a dose de 1,25 durante 2 semanas, só para ver como é que ia ser a acessibilidade, a adequação à medicação. Já tive um resultado muito bom, em 1 semana eu perdi 3 quilos. Então, assim, o efeito de um atleta é diferente do efeito de uma pessoa normal, né? Mas eu senti muita diminuição de retenção hídrica. Minha retenção foi embora muito rápido. E a questão da fome, para o pessoal entender, a tizerpatida ela age muito mais na inibição da fome do que a retradutida. Exatamente. A diferença é que a retradutida vai fazer com que o que você come, você se sente saciado por mais tempo. Isso. Então parece que você vai, sentei para comer meu prato. Eu estou com fome. Mas eu vou comer metade do meu prato e vou ficar satisfeito. E ela tira suas vontades de doce. Então, é meio que, literalmente, a droga da disciplina. Já a tizerpatida, você fica anedótico. Você não quer comer nada, você não quer fazer nada. Então, por isso é a grande diferença entre as duas. O que tem que ser entendido em relação ao emagrecimento é você falou que você perdeu 3 quilos em uma semana, não foi? Isso. Tem uma vez que eu fiz também uma dose de experiência, eu perdi 6 quilos em uma semana. O que a gente tem que ver é que o emagrecimento é um conjunto de fatores que você tem que levar em consideração para ter um bom emagrecimento. Não adianta você só tomar medicação. Você tem que preparar o teu corpo para responder melhor essa medicação que você está tomando. E isso não é só com os peptídeos emagrecedores, não. Em relação a todos eles. Eu costumo dizer que peptídeo é o teto. Sim. Mas você tem que ter um alicerce, tem que ter parede, que é o básico. É treinar, dormir bem, se alimentar de forma adequada, para que esse teto fique bem sustentado. Ou seja, se você quer um efeito máximo da tua medicação que você está utilizando, o ideal é que você consiga juntar todos esses fatores. Aí você consegue ter uma excelente resposta. Você vê que você tem um metabolismo ativo, teve uma resposta excelente, com dose muito baixa. Uma dose de 1,25 é uma dose basicamente de manutenção, não uma dose de ação para perda de peso. E no meu caso, eu subi depois para 2,5, já senti, cada aumento de dose eu fui sentindo uma diminuição de retenção hídrica. O físico, ele no aspecto mais dry, que a gente chama do fisiculturismo, mais puxado, mais denso. Até que chegou na dose de 5 miligramas, eu comecei a perceber o físico um pouco flat. O que seria flat, para o pessoal entender? O músculo com dificuldade de encher. O músculo ele é formado por água e glicogênio, e essa dificuldade de encher é meio que o glicogênio não se forma a tempo e o músculo não fica cheio, ele fica murchinho. Então, a partir de 5 miligramas, eu notei que, claro, isso também tem muito relacionado à dieta, né? Como estava a ingestão calórica. O músculo não encheu como deveria. Então, fica um aspecto mais murcho. Aí que entra também outras estratégias. Então, a partir desse momento que eu fui notando essa questão da retradutida, então comecei a usar o GH, que aumenta a retenção hídrica intramuscular. E aumenta a glicemia também. E aumenta a glicemia. Então, para atleta de fisiculturismo, por exemplo, o combo da vez é a retradutida dosagem alta e o GH. Porque, querendo ou não, o GH ele faz com que a sua sensibilidade à insulina piore, que é um dos problemas, mas traz N outros benefícios. E a retradutida corrige a sensibilidade à insulina. E também tem um detalhe, né? São medicamentos que são muito novos. Sim. A gente, como você falou, a gente ainda está aprendendo com eles. Existem muitos relatos científicos em relação a esses medicamentos, mas a verdade é que para o nosso público, aqui para o Brasil, a gente ainda está começando a receber agora essas medicações. Já existem alguns países que já estão em uso há um certo tempo. Eu atendi ontem um paciente que me disse que estava em Miami e disse, doutor, todo mundo está usando. Verdade. Foi o que ele me disse. Ele me disse com essas palavras assim, de forma bem simples. Esses peptídeos que a gente vê no Instagram e tudo, todo mundo já está usando lá. E há muito tempo. Eu acredito que vai ser uma tendência. Até porque o FDA aprovou agora a grande parte deles. Você viu que uma gama de peptídeos saiu da categoria 2, que era uma categoria de medicamento banido, para a categoria 1.
que é aquele medicamento que pode ser utilizado com prescrição médica e ser manipulado numa farmácia credenciada. Ou seja, mostrou uma maior segurança em você usar essas medicações. Eu creio que a prescrição médica e um local credenciado é para você manter melhor controle. Você sabe quem está utilizando e com a prescrição médica o cara tem que estar em cima. Até porque, tipo assim, como está em alta, o pessoal vai atrás de uma forma ou de outra. Então é melhor que você vá atrás de um local legalizado, que você tenha confiança, tenha procedência, do que você ficar na ilegalidade. Então os Estados Unidos viu isso, viu o boom, querendo ou não, o Estado vai ganhar em cima de imposto. Então acaba sendo bom para eles também. E eles estão percebendo, eles estão passando por um efeito muito bom com o uso dos peptídeos, principalmente o Mounjaro. Você vê que é o segundo ano consecutivo que diminuiu a obesidade nos Estados Unidos. Fazia décadas que só vinha aumentando. E esse foi um momento que eles perceberam que, não, esse aqui é um investimento que vale a pena não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Porque eles economizam com o investimento de saúde. Sem dúvida. Eles vão economizar com tratamento de diabetes, com tratamento de hipertensão e tudo isso. E é uma tendência. Sim. É uma tendência. A gente está vendo hoje que os laboratórios eles conseguem ter uma melhor manipulação dessas medicações. Eles conseguem produzir numa escala muito maior. Porque antes era mais difícil o acesso, porque a gente está falando de medicamentos aqui que não existe pronto, o próprio BPC. Há muitos anos. Tem trabalho científico do BPC de 2004, 2006, 2010. Então, não é uma coisa que foi descoberta ontem. Agora, a maneira de se produzir de forma acelerada é que foi feito de forma recente. Devido ao boom das canetas emagrecedoras. Isso também. E assim, a gente está falando de moléculas sintéticas agora. Então, leva um tempo para você conseguir ter uma certa segurança e ação parecido com a molécula natural. Descobriram. E agora com os laboratórios de farmácia, principalmente, e aí vamos ser bem honestos, a grande maioria deles estão lá no Oriente, a China, a Tailândia, pelo acesso em relação à restrição de produção, é bem menor essa restrição, então eles estão voando nessa produção. E eles estão entendendo o que o mundo quer. Então não vai parar a produção. Eu creio que não é uma coisa de modinha, eu acho que vai ficar. Eu acredito que esses peptídeos já são bons sinalizadores e a literatura tem mostrado bons resultados. Não é à toa que grandes empresas só estão investindo neles. Você vê que quando vão fazer o PIB da Noruega, tiram a produção da empresa que faz o Mounjaro. Porque senão ia estourar. Então, é um caminho sem volta no meu ponto de vista, pelo menos analisando os trabalhos que a gente tem hoje. Lógico que tudo precisa de um tempo para a gente ter uma maturação, uma maior segurança, até porque, como eu falei, são trabalhos científicos com um número de pessoas envolvidas que é pequeno. Então, a gente não pode trazer para a população mundial. Mas o que tem se mostrado são benefícios. E, como eu disse, não é uma coisa que descobriram ontem. Já faz um tempo que conhece esse tipo de medicação. O que mudou foi a forma de produzir. A forma de produção hoje está bem maior e com mais segurança em relação aos efeitos da medicação. Então, no meu ponto de vista, não é uma modinha. Eu acho que vai ficar... A indústria farmacêutica vai ter um problema grande, porque... Muito grande. Eles estão investindo menos para a produção desses medicamentos. Então, assim... E a demanda está aumentando. A demanda está aumentando, o investimento é menor. Graças a Deus, o acesso também está mais fácil, porque há um tempo atrás, se você falasse em Mounjaro, ninguém tinha encanto nenhum. Faltava em tudo que é canto. Hoje em dia... E o preço na farmácia é exorbitante. Mas em relação a preço, você vê o Ozempic. O Ozempic hoje você consegue pela metade do preço, 40% do preço, de quando foi lançado. E porque entrou no Mounjaro. Exatamente. E em relação às medicações de emagrecimento, especificamente, até 2030, vão sair pelo menos mais uns 30 medicamentos. Isso. A tendência é essa. Eu acredito que vai mudar muito no perfil de terapias de emagrecimento. E, inclusive, quem não estuda e não vai atrás vai ficar atrás do mercado e, literalmente, vai ser comido pelo mercado. Porque hoje a grande maioria dos pacientes, eles vão atrás de um profissional que entenda do assunto, por ser uma área muito inexplorada. Existem muitas informações e, tipo assim, o profissional que entende, ele vai se destacar. E um dado muito interessante, eu estava agora em São Paulo na Harvard Classic, foi o primeiro ano que as empresas de fast food diminuíram em 11% o faturamento no mundo todo, e a indústria fitness de suplementação aumentou em 17%.
Por causa dessa tendência. Foi o primeiro Arnold que a gente vê uma movimentação acima de 1 bi, né? Em relação às empresas. Exatamente. Então, e é uma tendência, tá? A gente vê que os mais jovens, eles têm um perfil diferente. Eles procuram... É comum você chegar num restaurante hoje, pode até ter Coca-Cola em cima da mesa, mas 70%, 80% vai ser zero. Exato. Não é mais com açúcar. Até o pessoal mais velho, ele tá, querendo ou não, abrindo um pouco os olhos em relação a isso, que não tem muitas vezes necessidade de você tomar uma Coca com açúcar, e a indústria evoluiu a um ponto que, assim, existem alguns refrigerantes, enfim, que o zero e o normal é o mesmo gosto. Exatamente. O que a gente está percebendo é isso. Inclusive, a própria indústria da bebida alcoólica está sentindo muito isso. É As verdade. pessoas estão passando por uma vida mais saudável. Hoje em dia, a longevidade e a longevidade com qualidade é uma coisa que está sendo muito atrativa. Primeiro que todo mundo quer viver mais e melhor. Segundo que o acesso à informação também está muito mais fácil. Você vê hoje em dia que com a internet, com o Instagram, lógico que a internet aceita tudo que a gente fala, Sim. mas a gente também tem muita informação interessante. Então, isso faz com que as pessoas sempre procurem estar melhorando. E isso é interessante, porque faz com que sempre apareça alguma coisa diferente, apareça alguma coisa nova que a gente vai tendo que acrescentar no nosso portfólio de conhecimento. Hoje em dia, se você parar um pouquinho, com 2, 3 meses, já tem alguma outra medicação nova fazendo o que você achava que não tinha condição de ser feito. Que era impossível fazer. Exatamente. O que é bom, porque a gente oferece mais forma terapêutica para os pacientes. Até porque, como você falou das medicações de emagrecimento, tem uns que se adequam ao Mounjaro, outros que se adequam melhor ao Ozempic, outros que se adequam melhor à Retatrutida. Então, você consegue ter um pool de medicamentos para oferecer a melhor terapia para o teu paciente. E uma coisa que eu lembrei agora de falar é sobre ainda o primeiro tema, que foi o Julep. Para quem for procurar, como assim, é difícil o acesso e existe muita falsificação, para você descobrir meio que o Julep é verdadeiro ou falso, você vai ver que geralmente o falso ou é hormônio tiroidiano ou é a ICAR. A ICAR é uma molécula que existe há muito tempo e ela tem um efeito semelhante aos loops, porém com um colateral muito grande. Você fica cansado. Fica. E você tem um crush mitocondrial. Então explica um pouquinho a diferença dos loop para o ICAR. A diferença dos dois, como você falou de forma prática, é basicamente esse cansaço. Porque é o seguinte, eu tenho que ter um suporte para a energia que eu vou precisar. Sim. O ICAR, ele faz um consumo energético muito alto, então você não vai conseguir ter esse suporte. E aí ele faz o que a gente chama de miosite. Ele consegue fazer, ele oferece essa dor muscular, ele meio que inflama o músculo, entendeu? Sim. Por isso essa causa dessa dor. E o ICAR, ele tem um efeito central diferente também. Ele também aumenta muito, ele pode aumentar, na verdade, a serotonina. E essa serotonina pode dar aquela sensação de cansaço, de bem-estar, e você fica aquela sensação de tá bom, assim, tá quieto, faz um pouco de anedonia. Anedonia também. Ele tem algum efeito adrenérgico, o ICAR? Alguns pacientes relatam um ataque cardíaco, alguma coisa desse tipo. A gente não tem trabalho científico forte relatando isso, sabe? O que a gente tem é relato de usuário. Prático. Sim. Como a grande maioria das medicações hoje. Quando a gente fala de uso de medicamentos como suplementos e até esteroides, esse tipo de coisa, fica difícil a gente fazer um trabalho científico bom, bem embasado, porque é difícil a gente acompanhar. De maneira geral, as pessoas que usam ICAR não usam só ele. Usam outras coisas também. Então, como é que eu vou saber que o efeito é só desse suplemento, só dessa medicação? Não dá pra gente saber. Mas se você for testar em casa, for Sloop, e você se sentir cansado, não é Sloop. É a forma mais simples de você testar. O Sloop, ele, de maneira geral, os pacientes se sentem bem mais ativos. Na verdade, o que a gente vê nesses pacientes, esses grandes obesos que usam, eles também se sentem mais ativos. Aí entra aquela fase da perda de peso. O cara tá chegando no resultado e isso faz com que a pessoa fique mais animada. Tem razão. Sim, com certeza. Mas mesmo que seja por isso, já é um excelente resultado. Sim. Mas a gente percebe que o Sloop, ele consome, digamos assim, a gordura transformando em energia. Mas como eu disse, qualquer medicamento que você vai trabalhar a perda de peso, se você transformar essa gordura em energia, mas não consumir essa energia, parte dela vai voltar a ser gordura. Exatamente. Então, o pessoal não entende que, tipo assim, o peptídeo, principalmente as moléculas da vertente emagrecedora, eles são facilitadores. Exatamente. Mas se você não faz a base, que é ter esse alicerce, não adianta nada você ter uma molécula que mobiliza a gordura, mobilizar é diferente de queimar, mobilizar é tirar a gordura do adipócito. Se você vai queimar ou não, que vai dizer se está fazendo dieta.
Aí você usa uma molécula cara como Sloop, usa uma retradutida e todo dia tá comendo fast food, tá indo no rodízio, você não vai perder peso. Pode até perder peso, mas você não vai conseguir ter uma evolução de perda de gordura tão grande. Isso, é aquela história. Você não vai ter o 100% que a medicação Sim. pode entregar. Isso é importante, porque como você falou, ainda são medicamentos que são caros. O acesso não é fácil. Mas eu creio que, a partir do momento que elas estão sendo mais testadas, um número de pessoas com maiores usuários, eu creio que elas vão entrar. Como eu falei, eu acho que os peptídeos estão se mostrando excelentes sinalizadores. E isso é extremamente importante, porque o nosso corpo funciona com sinalização. É feito através de moléculas, seja um hormônio, seja um peptídeo, que são proteínas, na verdade, né? Então, o esteroide não, é uma coisa diferente. Coisa à parte. Mas os peptídeos são isso, são sinalizadores. Nossas células, eles se comunicam por sinalização, por comunicação, é a forma que elas se comunicam. E eles estão sendo cada vez mais precisos. A forma de encaixe da medicação com o receptor é muito boa. E aí a gente tem 2 fatores positivos em relação a isso. Primeiro, que o efeito dela é muito bom, ou seja, ela realmente faz de forma melhor. E segundo, que tem menos efeito colateral. Isso é verdade. Então, a gente está entrando numa linha de produção de medicamentos onde a gente vai oferecer mais benefícios do que riscos. Mas, lógico, para ser produzido em larga escala, a gente precisa de um tempo também, né? Não é uma coisa que a gente... E isso é interessante, mas para qualquer coisa. Mas não é só para esse tipo de medicamento, para qualquer outra medicação. Qual é a sua visão em relação a, tipo assim, eu já vi alguns estudos que todas as questões do análogo do GLP-1, eles causam uma pequena sobrecarga hepática. O que você já leu de estudos sobre isso, principalmente em relação à retradutida, que tem essa ação do glucagon? Há necessidade de, por exemplo, a longo prazo, a pessoa usar um protetor hepático como um Túdica? Não. O que a gente vê, na verdade, é que esses medicamentos são, inclusive, utilizados para tratar a esteatose hepática. Legal. Entendeu? Então, aquele fígado que está sobrecarregado de gordura, essas medicações têm mostrado um excelente efeito para esse tipo de terapia, para tratar a esteatose hepática, que, como falei, a gordura específica ela é localizada no fígado. E com bons resultados. Eu não vejo nenhum tipo de medicamento, como a GLP-1, como um fator agressivo ao fígado. Tanto que pacientes que fazem transplante hepático podem usar. Legal. Eu tenho um paciente que fez transplante hepático e conversou com os médicos, não está liberado. Inclusive, eles falam, fique tranquilo, porque essa medicação é utilizada para fazer uma melhor função hepática, para tratar a esteatose hepática, fazendo com que o teu fígado inflame menos. Então, eu não vejo na prática clínica, eu nunca vi, não tem nenhum trabalho que mostre que há a necessidade de você fazer algum tipo de proteção hepática com o uso dos análogos de GLP-1, não. Perfeito. Outra coisa que eu também comecei a testar, né, como atleta, é usar uma dosagem mais alta da retradutida, visando mais ativação do glucagon e ativando a via metabólica ativando a via metabólica FGF21. Uhum. É uma via metabólica diferente que você, querendo ou não, vai usar mais o carboidrato como via energética e não tem necessidade tanto da proteína. Então, vai um pouco na contramão do atleta, né, que tem que comer só frango, salada, etc. Então, tipo assim, tô começando a testar um carboidrato um pouco mais alto, proteína um pouco mais baixa, e explica como, na prática, esse aumento de glucagon faz com que esse tipo de dieta seja benéfica. É um jogo que você tem que ir tateando, né? Você faz o tratamento porque não adianta nada eu aumentar o teu glucagon sem aumentar o teu aporte de carboidrato. O ideal seria que eu conseguisse também aumentar um pouquinho o teu carboidrato, subir um pouquinho a tua insulina e fazer com que o teu músculo consiga absorver essa ação do glucagon, que é manter a tua glicemia estável. Uhum. O que você está falando são 2 vias metabólicas, tá? A via mTOR, que é a principal, né? Que aí usa muitos aminoácidos, e a FGF21, que usa o carboidrato. Então, ainda é uma coisa experimental, uma coisa que está em observação, mas é como eu falei, para você que trabalha em alta performance, as tentativas faz parte do trabalho. Sim, com certeza. Entendeu? Não é uma coisa ainda que os trabalhos científicos estão relatando com muita força, mas como eu disse, você é aquele 3% a mais, 5% a mais por seu perfil, vale a pena. Que vai a pena testar. Exatamente. Doutor, na sua experiência do que você já leu, o pessoal gosta muito disso, quais são os seus 3 principais peptídeos? Olha, eu acho que peptídeo depende do que você quer. Sim. Entendeu?
O que a gente está vendo é que a maioria dos peptídeos estão sendo procurados para emagrecimento. A reta, sem dúvida nenhuma dela. Agora, também tem aquelas pessoas que vêm atrás de recomposição corporal. Os que trabalham com recomposição corporal, eu acho mais interessante o uso dos peptídeos que são secretagônicos do GH. Legal. Porque eles melhoram a recuperação muscular e eles queimam essa gordura abdominal e essa subcutânea também. Então, eles dão um visual melhor. Quais secretagônicos você está falando? Eu gosto muito do Ipamorelin e o CJC. Eu acho que eles são interessantes. Se eu quero fazer um pouco mais de queima de gordura, principalmente esse baconzinho aqui, o GH Frag também pode ajudar bem, uma medicação boa. Mas eu acredito que pensando em recomposição corporal, baixando o BF e aumentando massa muscular, eu creio que o Ipamorelin com o CJC é uma combinação muito boa. Na minha visão, assim, visão mais como atleta, que eu prezo mais performance do que saúde. Eu já vejo mais interessante usar o próprio GH. Tá. Mas aí é questão de, tipo assim, claramente você vai ter muito mais colateral usando o GH do que o secretagogo. O principal colateral que eu vou ter a usar, túnel do carpo. Tá. Primeira coisa que aparece em mim é o túnel do carpo e você tem alguns outros colaterais, tipo hiperplasia, então você tem um certo risco a mais de câncer, claro que seja menor, mas tem um risco. Já os secretagogos não têm esses malefícios que o GH tem, então é meio que bota na balança. Então é meio que o GH traz mais resultados, um investimento mais alto muitas vezes, mas também traz mais colaterais. É porque o GH ele também aumenta a glicemia. Então, quando eu aumento a glicemia, eu também vou aumentar a insulina. E a gente sabe que a insulina é um hormônio anabólico. Sim. Então, no seu perfil, que você não pode perder massa muscular, pelo contrário, quer construir, o GH acaba sendo um melhor suplemento, uma melhor medicação, mas tem gente que não precisa desse risco. A gente tem que entender, e cá para nós, é um risco que também é controlável. Você consegue fazer dosagens de GH que você consegue ter um pouquinho mais de controle em relação à glicemia. Mas tem um porém. O perfil dos pacientes que geralmente querem usar os secretagogos, os peptídeos, de maneira geral, eles não buscam uma construção de massa muscular tão importante. Vamos ser bem honestos. Para construir músculos, os esteroides ainda estão passando por cima. Tem a verdade é essa. Os esteroides ainda estão se mostrando bem melhores em relação à construção de massa muscular. Mas a gente consegue ter uma boa recomposição corporal com o secretagogos de GH bem interessante. Inclusive, tá. Você falou uma coisa que é importante. Não mexe na glicemia. Então, assim, aquela questão de você aumentar a glicemia, aumentar a insulina não vai existir. Na verdade, essa fase foi muito rica lá na década de 90. Não sei se você lembra daqueles os bodybuilders absurdos, os caras bem grandão, a barriga maior. Mas eles apostavam, eles sabiam que aquilo ia acontecer, aquela gordura visceral iria aparecer, mas eles apostavam que eles iam ficar num tamanho tão grande que compensaria o aumento do volume abdominal. E, no meu ponto de vista, foi a melhor era. Também. Do fisiculturismo. Apesar disso tudo, mas assim... E tem forma de controlar também a questão da dilatação abdominal. A gente consegue fazer isso sim também. Agora sim, a gente tem que ver que quando você busca performance, por vezes, você vai ter, nem que seja uma coisa pontual, você vai ter que abrir mão um pouquinho da saúde. A alta performance não necessariamente anda junto com saúde. Você vê, maratona, por exemplo, não é natural uma pessoa correr 40 quilômetros. Sim. Entendeu? Tanto que a primeira pessoa que tentou fazer isso morreu. Né? Saiu da cidade de Maratona para a Grécia. Então, pronto. O que eu vejo é que tudo tem que ter um certo cuidado. Você vê aquela atleta que morreu lá no Texas, aquela brasileira? Sim, eu vi. Né? Provavelmente foi uma lesão pelo exercício crônico, em alta performance de forma crônica, mesmo sendo um exercício aeróbico. Rabdominulose? Eu acho que ela fez... Assim, eu não vi, né? A gente não tem relato de autópsia, nada desse tipo. O que a gente tem visto é que alguns atletas que fazem exercícios crônicos, ou seja, 16 horas de atividade física, por exemplo, eles têm um risco aumentado de desenvolver uma fibrose no ventrículo direito. Entendi. Não é comum. É um número pequeno e bem pequeno de pessoas que fazem atividade física muito prolongada por semana e por um período longo. Você vê que só para fazer um Ironman, o cara não se prepara em 2 semanas, 3 semanas, um mês. O cara passa anos treinando para conseguir fazer aquilo ali. Um Ironman, um Ultraman.
e faz uma atividade extremamente extenuante. O que acontece é que quando você tem um aumento do ventrículo direito, que é o que mais recebe sobrecarga nessa atividade física, ele acaba gerando os pontos de fibrose. E essa fibrose pode gerar arritmia. Se fosse para eu apostar em alguma coisa que aconteceu nessa atleta, eu apostaria nisso. Mas, como eu falei, não contraindica você fazer o exercício, a sua corrida, a sua bike, a sua natação, não. Pelo contrário, são exercícios excelentes. Sim. Agora, algumas pessoas, de forma específica, podem desenvolver essa alteração cardíaca. E falando do secretagogos de GH, assim, tá muito em alta nos Estados Unidos, principalmente as mulheres, né? Estão, como mulher, muitas vezes a mulher, ela não quer ganhar massa muscular de forma expressiva. Ela quer só perder a gordurinha da cintura. Então, os secretagogos de GH, os análogos de GLP-1, eles entram muito nessa questão. De, tipo assim, diminuir gordura visceral, gordura localizada. Então, nos Estados Unidos, assim, tá muito em alta o ipamorelin, o CJC, Condac, Sindac, o Tesamorelin também, é traduzida, mas tem um também que está muito em alta, que é o GHKU. O que você tem a falar dessa molécula? Olha, o GHK, ele, na verdade, ele é um mobilizador de colágeno, digamos assim. Na verdade, ele estimula a produção de colágeno em locais específicos, principalmente em locais de inflamação. Ou seja, ele promove a recuperação. O que é que a gente, inclusive, algumas empresas da área de cosméticos já estão usando o GHK-CU há um certo tempo. Inclusive, no Arnold tinha 2 empresas vendendo um sérum de GHKU. Não, e eu estou precisando, eu estou com muita olheira, eu vou ter que começar a usar também. Mas, assim, nessa área feminina em uso dos peptídeos, o que eu acho interessante é que se você usar um esteroide, o que é que a gente quer quando a gente vai atrás de um esteroide? Que ele tenha um efeito anabólico muito grande com pouco efeito androgênico. Isso. É o que a gente procura. Deixa claro para o pessoal o que é efeito, a diferença de anabólico para androgênico. Tá, de forma prática, o que é que causa anabolismo? Causa desenvolvimento de tecido, ou seja, faz o músculo crescer. Sim. O efeito androgênico é o quê? É um efeito masculinizante. É engrossar a voz, aumentar a oleosidade da pele, espinha, queda de cabelo. Esses são os efeitos androgênicos que qualquer esteroide pode te entregar. Qual o melhor esteroide? O que tem o efeito anabólico máximo com o menor efeito androgênico. Sim. É o que a gente quer. A gente ainda não tem nenhum esteroide que tenha efeito androgênico zero. E isso também vale para as mulheres. Então, qual é a grande vantagem, na minha opinião, em relação ao uso de peptídeos, especialmente para esse público, que é o público feminino? Por quê? Porque eu consigo ajudar ela, na verdade, a chegar no corpo que ela quer, porque, como eu falei, tem que ter uma base boa, não adianta nada você usar peptídeos sem treinar direito, sem comer bem, sem dormir bem. Então, se você está fazendo esse trivial, que é fundamental, e usa peptídeo, você não tem androgenização. Então, risco zero. Pois é. Então, se você tem um corpo muito bonito com zero de androgenização, porque você não está nem usando hormônio androgênico, tá entendendo? Sim. É porque, então, querendo ou não, o peptídeo é um hormônio. É um hormônio, mas não é um hormônio androgênico que faz androgenização. Então, na minha opinião, o público feminino é um público que ganha muito com esse tipo de medicamento, porque o que toda mulher quer é isso, eu quero melhorar a performance, eu quero melhorar o shape, mas eu não quero androgenizar nada. Não quer virar homem. E é justo, né? Sim. É justo. Então, é um caminho para elas. E já a questão do GHK-CU, que é o peptídeo de cobre, a indústria de cosméticos, a indústria da beleza, ela está começando a abrir os olhos porque, querendo ou não, a mulher, por exemplo, usando esse peptídeo, eu estou começando a usar há um certo tempo, nota-se melhora na qualidade da pele, diminuição de ruga, etc. E, assim, é tudo que a mulher quer. Só que, assim, efeito a longo prazo. Inclusive, é interessante a gente falar a diferença entre o pico biológico e o pico clínico dos peptídeos. O que você tem a dizer sobre isso? Você falou uma coisa interessante. Os peptídeos, eles são sinalizadores. Eles dão um comando, digamos assim, para funcionar de uma forma específica. Para a sua célula funcionar de uma forma específica. Mas o resultado clínico vem um pouco depois. O que é que eu estou querendo dizer? Se você já usar o GHK-CU agora, não quer dizer que amanhã sua pele vai estar zerada, vai estar linda, bem um turgor absurdo. Não é isso que vai acontecer. Mas daqui a umas 3 semanas você vai perceber isso. E o que a literatura tem mostrado é realmente uma diferença absurda. Melhora a pele, melhora cabelo, melhora a unha. Mas leva um tempo. Esse primeiro pico seria o pico clínico. Isso. E aí,
Como é que a gente trabalha de maneira geral os peptídeos? A gente faz como um ciclo, parece o uso dos esteroides. A gente faz um estímulo, para um pouquinho e faz um novo estímulo. É mais ou menos isso que está sendo feito. Porém, existem já algumas indústrias, principalmente da área do cosmético, que estão usando de forma crônica. E eles estão tendo bons resultados. Então, até esse manuseio, talvez haja alguma diferença para a gente. A gente pode mudar essa maneira de trabalhar. O que eu percebo, e aí eu digo para todo mundo, se quiser usar peptídeo, não acho que vai estar, o efeito dele vai acontecer na próxima semana. Não é bem assim. É um investimento de dinheiro e de bastante tempo. Isso. Por vezes, eles só começam a ter efeito lá por um mês de uso. Sim. E isso não é coisa incomum. Mas, a partir do momento que ele cria aquele mecanismo, aquela sinalização, a sua célula meio que entende uma forma de trabalhar melhor. Porque ele muda a expressão gênica. Exatamente. Aí você para e ainda assim continua perpetuando por um certo período. E, inclusive, você pode até parar de usar a medicação. Ele continua fazendo aquele caminho de trabalho, digamos assim. É meio que, pronto, o que o doutor falou é que as primeiras, por exemplo, peptídeo de cobre, 2, 3 semanas você vai ter o primeiro pico clínico, que é ter realmente melhora na pele, etc. Mas se você usar por mais tempo, digamos alguns meses, você vai ter um pico biológico, ou seja, a sua expressão gênica vai mudar, a sua molécula vai entender que a sinalização feita pelo peptídeo, ela tem que se perdurar. Então, você vai ter esse efeito na qualidade da pele por um certo tempo. Então, por exemplo, o GHKU, você usa, sei lá, 3, 4 meses, dá uma pausa, você vai continuar tendo os efeitos benéficos. Quando esses efeitos benéficos da expressão gênica sinalizada pelo peptídeo parar, você pode fazer um novo ciclo. Isso. E é interessante, porque é uma forma de você trabalhar estímulo de forma... É como se fosse um pulso. Sim, digamos assim. Mas esse pulso é mais duradouro. Ou seja, você não precisa passar aquele tempo todo usando aquela medicação para manter aquele efeito. É como se tua célula aprendesse uma forma diferente de trabalhar. Aí ela leva um tempinho trabalhando daquele jeito, e quando ela meio que desaprende, você faz de novo com que ela aprenda. Você estimula com que ela volte a trabalhar daquela maneira. Doutor, como a gente tem 5 minutos, eu vou escolher algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Você viu que passou rápido, né? Não é? A gente conversando. Uma hora foi ligeiro. Vamos lá. Essa pergunta é legal. O que você diz sobre canetas emagrecedoras em pré-adolescentes obesos? Olha, não só eu digo, mas o FDA e a Anvisa está dizendo agora também, né? Já está liberado o uso da tirzepatida, que é o Mounjaro, para adolescentes com diabetes. Os Estados Unidos foi desse jeito com a Ozempic, e agora também o Mounjaro está sendo utilizado lá, nos pacientes que são obesos. Se você tem uma comorbidade, por que não usar uma medicação para isso? Exatamente. Na verdade, essas medicações foram desenvolvidas pensando nesses pacientes. Sim. O Ozempic, o Mounjaro não foi desenvolvido só para emagrecer. Foi desenvolvido para tratar diabetes. É a gente que está usando da forma errada. Porque assim, como se viu um efeito muito benéfico com o uso da medicação em relação ao controle do peso, aí esticou o uso, tá entendendo? E o que é bom, né? Assim, às vezes a pessoa, mas ele só tá magro porque tá usando medicamento. É melhor usar medicamento e ser magro do que ficar gordo. Exatamente. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mas em relação ao uso em adolescentes, eu tenho pacientes adolescentes que usam. E eu tô tendo excelentes resultados com eles. A gente tem resposta, inclusive, filhos de pessoas, de colegas médicos e tudo, que utilizaram, que adoraram a medicação. E agora já está sendo liberado. Existe liberação do uso dessas medicações nos Estados Unidos, aqui no Brasil já está estudando uso e está sendo liberado também. Então é segura a medicação. Com certeza, se foi feito algo para isso, né? Por que não usar? Agora, Suzana, meu corpo pode se acostumar com o medicamento e parar de fazer efeito no caso da retradutida e tirzepatida? De maneira geral, isso acontece mais com a tirzepatida. Deixa eu te explicar mais ou menos. Lembra que a gente conversou no começo que a perda de peso não é só o uso da medicação? Se você usar a medicação, você vai perder. De fato. Sem dúvida nenhuma. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha ido na clínica e usou a medicação e disse, não perdi nada. Vai perder. A não ser que seja falsificada. Exatamente. A questão é manter a perda. Então, você faz a construção de massa muscular, ajusta a dieta do paciente, meio que é a tal da mudança do estilo de vida. E é a realidade. Então, assim, para uma pessoa, para se manter magra, ela pode se manter magra depois que aprendeu esse caminho sem medicação nenhuma. E também pode usar a medicação. A gente vai baixando dose, fazendo o que a gente chama de desmame, até achar uma dose medicamentosa onde você consiga manter o peso desejado e se manter também sem sintoma clínico, né? Não adianta nada eu estar com dose muito alta da medicação.
Aí a gente pode até inverter medicação. Porém, na reta atrutida, como a gente tem uma perda de músculo zero, essa manutenção do peso é melhor. É o que está mostrando nos trabalhos. Porque, como eu disse, perde peso, legal, mas mantém músculo. Isso é fundamental. Então, se você está querendo perder peso, está querendo emagrecer, musculação. Não tem exercício melhor para você conseguir fazer isso. Até porque muitas vezes as pessoas se enganam e tipo assim, eu estagnei meu resultado, eu vou aumentar a dose. Não, esse é o principal erro. Você tem que analisar por que você estagnou. Muitas vezes um leve ajuste na dieta, um leve ajuste no treino vai fazer com que você saia desse platô. Então as pessoas, é um facilitador? É, mas pessoal, calma. Não adianta você acelerar muito na medicação. Muitas vezes é mais vantajoso você fazer um pequeno ajuste na dieta, no treino, para ter mais resultado do que forçar uma sinalização que sim vai dar mais resultado, vai fazer você perder peso, mas ao meu ver é queimar cartucho. Exatamente. E sem necessidade muitas vezes. E você fala às vezes uma coisa besta, até aumentar a ingesta hídrica. É verdade. Beber mais água, você consegue ajustar e acelerar a tua perda de peso. Um negócio impressionante. Porque o que é que a gente vê? Que todo mundo tem um limite. Sim. E se você não tem um corpo ajustado para receber aquela medicação, você chega naquele limite rapidamente. Então, não adianta nada eu estar te enchendo de medicamento se o teu corpo não está mais respondendo àquilo. O que é que eu tenho que fazer nessa fase? Fazer uma mudança no teu estilo de vida, e você falou muito bem, ajustar a dieta, treino, sono, para depois ela começar a responder. É como se eu tivesse... Aí se você começa a acumular a medicação, por vezes você não vai ter o resultado esperado e só vai acumular efeito colateral. E ficar mais pobre, né? Porque querendo, você vai fazer um investimento Não são maior. medicamentos baratos, você tem razão. São medicações e o pessoal que são caras. erra muito na questão da água. Muito. E é uma coisa simples, né? Simples e o pessoal não valoriza. Então, tipo assim, os próprios análises do GLP-1 tem um dos colaterais que é boca seca. Isso. Ele literalmente, com algumas modificações metabólicas no seu metabolismo, seu corpo vai ser forçado a beber mais água. Mas essa boca seca não se perdura por muito tempo. Você tem que mudar seu hábito de ter uma ingestão hídrica maior. Então, o pessoal erra muito no cálculo. 2, 3 litros de água é suficiente. Não. Eu gosto de usar na prática 0,05 grama quilo. Então, tipo assim, eu tenho 103 quilos. Eu tenho que tomar 5 litros e alguma coisinha de água. Aí você uma caixa d'água é o mínimo para a saúde. Então, assim, se você é uma pessoa de 80 quilos, 4 litros, 70 quilos, 3 litros e meio. Então, 90% da população não bebe isso de água. Eu gosto muito de usar, principalmente no início de terapia, 50 ml por quilo. Parece muito, mas a resposta nos primeiros dias é absurda. Sim. Porque eu tenho 2 motivos. Primeiro, que a pessoa não vai... Às vezes é difícil a pessoa ingerir, eu concordo. Sim, por causa do retardamento gástrico. Exatamente. E quem não tem costume de beber água, aí é que é pior. Sim. Mas você sabe, tanto quando você entra naquela fase de que está no pré-consciência, que começa a beber muita água, 10, 12 litros de água, quando para de beber, parece que fica... né? Parece é um deserto mesmo, né? Literalmente então, assim, deserto. Se você começar a aumentar a tua ingesta hídrica, o teu corpo vai se acostumar. E se você conseguir bater a tua meta de água por dia, por 7 dias, se no 8º dia você não bebeu o que você estava bebendo, seu corpo pede. Exatamente. E uma coisa também que eu acho muito interessante é o acesso, né, querendo ou não, os análises de GLP-1 não está tão facilitado assim. E, ao meu ver, existem alguns suplementos que melhoram a acessibilidade à insulina que pode ser feito em investimento com poder aquisitivo bem mais baixo. Um deles é a berberina, que eu estou vendo na prática clínica que é, assim, muito eficiente na melhora da acessibilidade à insulina. O que você já leu sobre a suplementação da berberina? Está muito alto nos Estados Unidos, inclusive. Tá. O que eu vejo junto à berberina é que, além de diminuir a glicose, ela também diminui o processo inflamatório crônico. Legal. Então, quando eu tenho diminuição do processo inflamatório crônico, eu também vou ter diminuição dos picos de insulina para responder à glicemia que eu tenho. Uma medicação que eu gosto muito também para usar, inclusive é impossível sair no meu consultório e não sair com essa prescrição, é a metformina. Metformina é excelente, ela diminui a absorção de glicose para o intestino, ela melhora a inflamação intestinal, e ela também protege contra câncer de intestino, câncer de cólon. E hoje é a medicação mais utilizada para longevidade. É impossível você hoje entrar numa clínica nos Estados Unidos de longevidade e não sair com prescrição de metformina. Perfeito. É impossível. Então, são medicamentos que eu também tenho o vinagre de maçã verde, que é muito bom, diminui muito a sensibilidade à insulina.
Mas de acesso, a berberina é muito mais simples. A metformina medicada, inclusive tem até em farmácia popular a metformina. Sim, é um preço mais acessível. Muito. Bastou ter a receita, você pega de graça. Então, são opções que ajudam muito na perda de peso sem um aumento de investimento tão importante. Porque, querendo ou não, a gente tem que pensar em todos os públicos, né? Isso. Então, o nosso tempo aqui se esgotou. Pessoal que participou da live, muito obrigado. Meus agradecimentos, já vi que a primeira live já teve um movimento bem legal, mais do que eu esperava. A gente chegou a bater aqui no pico um pouco mais de 30 pessoas, para um retorno muito legal. O pessoal realmente, então, está engajado. Então, essa live vai ficar salva depois, vamos postar também no Spotify, porque muitas vezes eu gosto, fazer cardio escutando um podcast, então o pessoal vai poder ter acesso a isso também. Comentem nas redes sociais que acredito que ficou na tela, né? Os temas das próximas lives, quem você gostaria que participasse do podcast junto com a gente. Se tiver um apoio legal de vocês nas redes sociais, vamos manter por mais vezes esse podcast. Eu agradeço a todos que participaram. Doutor? Eu que agradeço o convite. É o meu primeiro podcast, eu confesso que eu adorei a ideia. Você deu show. Deu show. Mike tinha um excelente host aqui ajudando, guiando o caminho, né? Pois, muito obrigado. Eu que venham mais podcasts. Bora. Valeu, pessoal.